Olá, seja bem-vindo ao primeiro módulo do curso Surpresa de junho. E nesse módulo, gente, nós vamos estudar um pouquinho sobre leitura. Então, o tema deste primeiro módulo é leitura. Lembrando que no curso Surpresa, cada tema é independente do outro. Então, o que nós estamos vendo no módulo de leitura não quer dizer que a gente vá continuar no próximo módulo, vai ser um outro assunto. Vocês têm aí nesse módulo uma apostila, vou mostrar para vocês, não é uma apostila longa, porque a proposta desses cursos é trazer uma introdução ao assunto para vocês, para poder ampliar os horizontes em relação a alguns temas que são muito relevantes para o professor em sala de aula. Então, na apostila, vocês vão ter alguns locais para poder preencher, ou relacionar, ou de acordo aí com a proposta, eu fiz bastante dinâmica, para que vocês possam participar do curso mais ativamente, embora seja um curso aí online, gravado, né? E eu vou utilizar alguns slides que complementam a apostila. Lembrando que, como o curso é gravado, vocês conseguem dar um pause no vídeo para poder escrever, anotar, compreender melhor aí o que está acontecendo durante as aulas. Bons estudos para vocês e vamos começar. Deixa eu colocar aqui no meu slide. Eu vou colocar e vou tirar, porque às vezes quando eu coloco a primeira vez, ele não muda o slide, tá? Então eu vou colocar de novo e daí ele vai certinho. Bom, gente, leitura na escola. Independentemente se sua criança está na educação infantil ou no ensino médio, né, até faculdade, a leitura tem um papel importante, porque ela vai ajudar a se aprofundar no mundo em geral, né? A leitura, ela faz com que você esteja imerso no mundo letrado aí, que nem sempre é acessível a quem não sabe ler como se deve. Então, a gente vai tratar desse tópico. E nesta videoaula, nesse módulo do curso, nós vamos, na verdade, tratar aí dos elementos da leitura, tá? A gente tem outros assuntos dentro do campo leitura, especialmente assuntos relacionados até a hipóteses, porque as hipóteses de leitura são diferentes das hipóteses de escrita, são outros nomes, e nós avaliamos outras coisas. Então, vai ser avaliada a entonação, a marcação de uso de dedo guia. Até eu gostaria de comentar com vocês, alguns aplicativos estão prometendo uma avaliação de leitura, porque há falta desse assunto na pedagogia, né? Só que, gente, são pessoas que fazem esses aplicativos, não é baseado em um estudo, porque isso não chega no Brasil. Teria que ser uma coisa assim de fora, porque nós temos aí outros estudiosos que dão conta disso, né? Isso tanto na fono quanto na pedagogia. Então, por exemplo, um aplicativo, ele até consegue identificar entonação, sei lá, o fraseamento, né, que é quando você junta as palavras na fala para poder dar maior compreensão para quem ouve. Esse tipo de coisa o aplicativo consegue. O que o aplicativo não consegue fazer, por exemplo, uso de dedo guia. A criança no primeiro ano, no segundo, quando ela utiliza o dedo guia, é um grande preditor que essa criança terá fluência no futuro, porque é uma criança que consegue utilizar o dedo para guiar o olho, e quando ela faz isso, inconscientemente, ela está ensinando o cérebro dela a ler. Então, tem uma série de coisas que são corporais que o aplicativo não consegue pegar. Então, muito mais que a entonação, a gente tem a expressão facial que a pessoa faz ao ler. Isso também conta na hora da leitura. Então, o aplicativo pode ser enganado, sabe? Porque ele não consegue ler o corpo, ele consegue ler a voz. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de ação, porque pode ser até prejudicial para a pedagogia em geral, na educação. Vou compartilhar agora a tela. Dito tudo isso, a gente começa nosso curso aí sobre leitura. Exatamente com o que seria a leitura.
Gente, a leitura é um processo multifacetado, ou seja, ele tem várias faces, que envolve reconhecimento de palavras, compreensão, fluência e motivação. Esses 4 elementos são essas faces desse processo multifacetado. Então, multifacetado se refere ao reconhecimento de palavras, compreensão, fluência e motivação. Nós vamos estudar cada um deles separadamente, mas a princípio, o reconhecimento diz respeito à identificação das palavras escritas. Então, essa identificação, ela vai cair para quem costuma fazer meus cursos, né? Provavelmente vários que estão assistindo costumam fazer. Esse reconhecimento diz respeito exatamente a 2 itens da Tracy Tokuhama Espinosa, né? Que são essenciais à educação. Diz respeito aos símbolos e aos padrões. Então, quando a gente reconhece um símbolo e um padrão na leitura, fica mais fácil de automatizar, que é o objetivo final aí do estudo da leitura. Então, os símbolos são as letras em si, né? E os padrões, a gramática vai fornecer para o aluno. Então, às vezes a gente estuda gramática na escola, mas não consegue compreender a importância dela, gente. Só que a gramática, ela vai ter aquela influência de quando você lê, você fala assim, tem alguma coisa errada aqui. Você começa a ler, então, os passarinhos de cima da árvore estava. Esse estava são os passarinhos que estão lá na frente. Então, como ficou longe do sujeito, o verbo, a pessoa acabou não se atentando, né, nessa frase que eu falei, e colocou o verbo no singular e o passarinho no plural. Daí, quando a gente vai ler, esse padrão, que é a palavra combinar o sujeito com o verbo, que está lá no predicado, né, faz com que fique estranha a leitura, porque foi escrito de um jeito que não devia. Então, esses padrões aparecem também na leitura, quando você está lendo e alguma coisa se torna incompreensível, a sua entonação se torna diferente. Então, esse padrão, ele é importante, por isso a gramática é essencial desde, pelo menos, o 2º ano do fundamental. Nós temos a compreensão, que é a construção de entendimento das palavras escritas. Então, eu esqueci de falar uma coisa ali no reconhecimento. O reconhecimento, ele envolve também o som, que eu vou falar mais para frente, porque, afinal de contas, leitura é som. Por isso que a gente tem mais dificuldade de utilizar recursos em sala de aula, porque nós, da pedagogia, nós não dominamos muito. Esses recursos são extremamente abstratos. Na compreensão, gente, é você ler a palavra batata e saber o que é uma batata. Mas não apenas isso. É você compreender que batata, a gente tem a batata asterix, tem a batata inglesa. Então, você começa a ampliar. A gente usa batata para fazer tal coisa. Então, você não percebe. Só que seu cérebro já faz uma porção de conexões com aquele significado da palavra. Para que dentro daquele contexto que foi lido, você compreenda exatamente o que foi falado. Ou você tem uma inferência, que é uma habilidade leitora, não faz parte desse vídeo. Né? Lembra que eu falei algumas coisas não fazem parte desse curso, porque seria um curso extremamente longo. Hipótese de leitura não faz parte e habilidades leitoras também não. Porque não adianta nós aprendermos essas 2 coisas sem antes saber o que seria essa leitura, não faria sentido. Além do reconhecimento e da compreensão, nós temos a fluência. A fluência, gente, nada mais é do que automatização e precisão na leitura, entre outras coisas, naturalmente. A precisão na leitura é a leitura sem erros. Então, às vezes a pessoa começa a ler e daí, como ela não tem uma leitura automatizada, ou ela dá trancos, ou ela silaba, né, lê silabando em soquinho, ou se não, ela começa a ler palavras que não existem, porque o nosso olho, quando nós estamos efetuando a leitura, ele passeia, ele não fica estático. Então, um adulto fluente, ele consegue ler ao mesmo tempo entre 8 e 9 palavras, com os olhos.
Enquanto os olhos processam, a boca vai lendo assim para poder ir interpretando aquilo para sair a entonação adequada. Nem sempre a pontuação colocada é a pontuação que o leitor vai utilizar em leitura em voz alta. Às vezes ele quer dar outra impressão no texto. Então, essa pontuação ela é para efeitos de escrita. Para efeitos de leitura, ajuda, porque são pausas, principalmente, né, que a gente tem. Mas não é obrigatório o uso de todas. Às vezes você pode dar uma entonação diferente para dar outro efeito na leitura. E só consegue fazer isso, gente, um leitor fluente. Vamos lá para o próximo. Motivação. A motivação, ela vem desde o comecinho ali, quando as crianças são bem pequenininhas, quando elas estão lendo ainda imagens. É quando você identifica o objetivo da leitura. Então, eu estou lendo para quê? Eu leio para fazer uma receita culinária? Ou eu leio para aprender a mexer em um aparelho? Ou se não, eu leio para ter prazer com a minha leitura? Então, qual é o sentido da leitura para o leitor? Tem um livro da Companhia das Letras, eu não o tenho aqui, né? É um livro assim até um pouquinho difícil de encontrar, ele não é dos mais baratos, né? Mas também não é dos mais caros. Se chama Uma História da Leitura. Esse foi um dos livros mais espetaculares que eu li até hoje de leitura. Ele era lá da biblioteca da escola que eu trabalhava. Uma História da Leitura, ele começa falando que não tem nada mais particular, mais íntimo do que o leitor e sua leitura. Porque quando você está lendo um livro, você consegue sentir aquilo com os olhos, né? Sem ser em voz alta. Você consegue sentir o livro quando você é um bom leitor, e as pessoas ao redor, elas não sabem o que você está sentindo. Então, o livro se torna cúmplice do que você está lendo. Então, é um livro bastante interessante aí para quem gosta de leitura, porque vai contar uma experiência aí sobre leitura ao longo dos séculos e sobre a intimidade que a leitura proporciona ao bom leitor. Então, ele é bem interessante. Ele não é um livro novo, como eu falei. Ele é um livro meio antiguinho, mas vale a pena. Dito isso, gente, essas 4 coisas vão fazer parte aí da leitura. Você precisa, desde o primeiro ano, infantil um pouco menos, porque a gente tem ali leitores emergentes, né, na hipótese. Mas desde o primeiro ano você começa a perceber todos esses 4 itens aqui. A motivação, quando eu vou escrever um bilhete com as crianças, eu estou ensinando motivação de leitura escrita. O reconhecimento entra na questão aí de letras, palavras e frases. A compreensão é o entendimento do que se escreve, né? E a fluência, como eu falei, algumas coisas são preditoras no primeiro ano, como o uso do dedo guia que eu falei para vocês, entre outras coisas. No 4º, 5º ano, o ideal é que essa criança, no marco de desenvolvimento, ela já esteja fluente. E nossas crianças, elas não estão fluentes nem no ensino médio, porque não é estimulada a leitura na escola. Ao final aqui desse módulo, eu vou mostrar uma peça que eu usei para o Instagram, que vai dar algumas possibilidades de leitura para você poder trabalhar com as crianças. Não vou explicar também nesse vídeo, porque não é a intenção, esse é um vídeo sobre o que é leitura, um curso sobre, né? Mas vai ficar a dica para você começar, pelo menos, a tentar um ou outro modo de leitura. Beleza? Então, agora a gente vai passar para as explicações de cada um. Na apostila de vocês tem um espaço que vocês podem anotar aqui essas explicações, né, que são aqueles quadrinhos da apostila. E na segunda parte da apostila, eu vou mostrar para vocês, para ficar mais claro. Aqui, ó. Esse daqui é a partezinha que vocês escrevem, o que estava lá no slide, pode pausar o vídeo lá e fazer a anotação. Agora a gente vai para as partes do processo de leitura para entender cada uma delas. Antes de continuar, eu vou pedir a gentileza para vocês de dar uma pausa no vídeo e relacionar os verbos com esses itens aqui do lado direito da apostila. Então, identificar o quê?
Vai ser identificar palavras de leitura automática, repertório de letra som, o que vai ser? Vocês vão pegar o número e colocar aqui nos parênteses que vocês acham que é adequado. Quando vocês terminarem, é importante fazer isso antes da próxima parte de slide. Vocês vão começar a assistir essa partezinha aí da parte do processo e vão comparar com a resposta de vocês para ver se está correta, ok? Então, dá o pause agora, que em seguida eu vou colocar o slide. Bom, eu espero que você tenha conseguido fazer aí essa relação. Eu coloquei aqui os verbos no item de reconhecimento, para nós podermos trabalhar com cada um deles. E vocês vão perceber que são verbos relacionados ao reconhecimento, mas eles são expansivos. Então, a gente começa na identificação e termina na expansão, porque é uma ação crescente, desde o primeiro ano até o resto da vida. Nós, ao todo momento, trabalhamos com esses 5 verbos no reconhecimento da leitura. Gente, identificar é identificar e manipular sons da fala. Então, se eu não consigo identificar a letra S, por exemplo, e entender que o S tem o som S, fica difícil de eu reconhecer a leitura desse som. Então, eu tenho que praticamente decodificar, mas o decodificar vai entrar em outro quesito ainda. Isso daí é uma parte, é um processo dele, né? Vai entrar também na questão das vogais, por exemplo. A gente tem 3 vogais sorriso e 2 vogais de bico, né? O A, E, I são de sorriso e o O e o U são de bico. Então, toda essa expressão facial que eu falei para vocês, se a criança não faz, ela não articula, que é um dos itens que nós avaliamos na leitura, a articulação. Então, como que eu pronuncio as palavras para que sejam entendíveis durante a leitura para quem está ouvindo. Leitura em voz alta, aí no caso. Se a criança não lê bem em voz alta, possivelmente a interpretação dela em silêncio não seja tão boa também. É um grande preditor aí, né? Relacionar letras escritas com som. Então, primeiro eu identifico que S tem o som de S, e daí eu começo a relacionar. Quando eu vejo o S escrito, eu falo S. Então, sapato, vou falar sapato na hora de ler, né? O sapato saiu solto, tudo com S. Eu vou aplicar esse repertório de letra som, porque não adianta eu relacionar. Por que eu estou falando aplicar? Porque quando a gente utiliza um monométodo, e a gente vai ter esse problema com qualquer monométodo, seja ele o fônico, boquinhas, método silábico, são métodos sintéticos, né? Principalmente. Os monométodos, eles vão promover, sim, a alfabetização, mas vai ser uma alfabetização deficitária, porque eles veem só uma face da alfabetização. Eles não são multifacetados. Tanto que vocês podem observar que aqui nos itens de leitura, eles não dão conta dos 4 itens, esses métodos. Eles são meramente tipos de decodificação, né? Mesmo porque eles são sintéticos, como eu falei. Então, quando eu aplico, vamos voltar lá para o slide. Quando eu aplico esse repertório, quer dizer que eu vou aplicar já pensando na interpretação, que é o próximo passo nosso aí da leitura, né? Se eu não faço isso, é quando eu começo a ler assim por ler. Então, aplicar. Então, sonoramente, não provoca uma compreensão, porque você está segmentando o que não deve. E daí, quando eu domino esse repertório de letra som, eu consigo ler mais rápido. Aplicar. Aplicar repertório de letra com som. Notem que eu não tenho a palavra com, mas eu coloquei na leitura para dar maior sentido oral, né? Analisar palavras
e padrões de escrita. Lembra que eu falei que o reconhecimento se refere também ao padrão? Entra aí no analisar palavras e padrões de escrita. E o expandir palavras de leitura automática. A gente vai falar mais sobre a leitura automática na fluência, mas ela diz respeito a você identificar imediatamente a palavra pelo formato, né? Então, palavras de maior frequência, vocês vão, por exemplo, vocês vão perceber que numa sondagem de primeiro ano, muitas vezes colocar a palavra bola não é legal, embora seja uma sondagem de escrita, né? Porque a palavra bola, ela pode ser uma palavra de memória, e daí ela vai causar um ruído na sondagem. Essa palavra bola, ela vai estar de memória de leitura para a criança, então ela consegue escrever perfeitamente bem. Ainda mais se ela estiver utilizando aí método silábico que usa essa palavra exaustivamente, né? Bola, boneca, casa, esse tipo de palavra acaba sendo de memória e vai causar um problemão para os professores próximos da criança, né? E a gente teve um caso aqui na loja, a professora de segundo ano estava com duas crianças que não estavam memorizando as sílabas, então veja que a professora não domina a alfabetização, porque ela quer que a criança memorize. Memorização não é aprendizagem, para memorizar até o papagaio faz, né? Ele memoriza o som e repete. E daí ela deu uma sondagem. E na sondagem, gente, a criança pré-silábica, em café, ela consegue colocar o FE certinho, porque ela tem uma memória de leitura, ela consegue lembrar como que é a escrita daquilo pela leitura que a professora faz ela memorizar, que é aquele FE, FE ou FE. Então, você vê todo o prejuízo ali até na sondagem do monométodo, né? Então, essa expansão a gente vai falar mais na fluência, mas vejam que, embora seja reconhecimento, vai pegar aí toda uma gama de itens de outras partes da leitura, né? Vai ficar um pouco mais claro agora. Para identificar e manipular os sons da fala, eu vou utilizar a consciência fonológica. E, naturalmente, consciência fonológica requer um estudo para você não fazer bobagem. Começa ali, para eu reconhecer, manipular os sons, eu começo com as rimas, por exemplo. Lá no infantil, quando eu estou trabalhando cantigas, parlendas, aquelas musiquinhas que as crianças cantam quando elas são pequenas, meu lanchinho, meu lanchinho. Então, a gente está começando a dominar sons da fala. Esses sons serão importantíssimos aí na leitura, eles são preditores também, assim como a consciência respiratória, que começa aos 3 anos de idade. Então, quando eu começo a ter consciência das pausas, dos golpes de ar, porque a leitura precisa que você respire. Se você não respirar, você não consegue ler com a entonação, a articulação que é necessária. Por isso que, às vezes, a gente fala, ó, respira para ler, que a pessoa está tão, assim, nervosa lendo, ela lê corrido, sem pontuação, sem nada, que ela acaba ficando sem ar. Então, esse golpe de ar, que ele é controlável na fala, a gente começa a controlar exatamente com essas cantigas de infantil, primeiro ano, segundo. A consciência fonológica contribui, então a gente vai trabalhar rimas, depois a gente trabalha aí a literação, som inicial, som final, som medial, sílabas, palavras, frases, mas para isso você tem que ter uma formação. Aqui na plataforma, caso você não tenha tido na faculdade, nós temos uma formação de consciência fonológica, que vai, inclusive, ensinar alguns exercícios práticos. A cada vez que eu dou alguma coisa, por exemplo, rima, eu ensino uma coisa prática sobre a rima, para você poder aplicar em sala de aula. Inclusive com exercícios pedagógicos junto. Então, vale super a pena aí para quem não tem esse conhecimento ainda. Consciência fonológica é vida na leitura mais para frente. Para relacionar sons, né, letras escritas com sons, a gente utiliza o chamado princípio alfabético. Gente, nada mais é do que falar que o A tem som de A,
que o X, ele tem mais de um som, ele pode ter som de CH, que na verdade é X mesmo, né? Mas a gente troca. Ou ele pode ter som de X, né? Xerox. Então, dependendo aí da palavra, ele vai ter um som diferente. Essas nuances da língua portuguesa, elas vão sendo aprendidas conforme o princípio alfabético vai sendo explorado. Então, quando eu falo ali que o A, não, o E pode ser E, mas pode ser também é um princípio alfabético, né? Em café, o E tem acento, então ele é, porque a gente tem um sinal gráfico. Mas vai acontecer outras palavras com E que a gente lê como em boneca, né? Agora, elefante já é um E mais fechado. Dependendo da posição, da letra que vem antes, que não vem ao caso aqui, a criança vai ler adequando o som. Então, essa adequação é o princípio alfabético, não é o alfabeto em si. Então, esse nome princípio alfabético é a letra e os possíveis sons, inclusive quando a gente junta a letra. Por exemplo, CH tem som de X. Né? Esses sons de letras duplas também entram no princípio alfabético. Aplicar repertório de som de letra. Esse, sim, é a decodificação. Né? Então, quando eu falo ali que a letra F escrita tem som de F, eu estou fazendo decodificação. Então, o método silábico, por exemplo, o objetivo dele é a decodificação. Ele não tem um objetivo de princípio alfabético. Algumas coisas ficam falhas, entende? Por isso que eu falo sempre que você tem que usar um pedacinho de cada método. Você faz uma salada ali, né? Analisar palavras e padrões de escrita. Esse daí é o estudo das palavras em si. Por exemplo, quando eu falo girassol, é ideal que a criança comece a perceber que girassol é a junção de gira com sol. Ou que uma palavra, por exemplo, a palavra amá-la. Se eu leio, ele quer amá-la com paixão. É do verbo amar. Mas se eu falar assim, ó, ele pegou a mala no aeroporto. A mala, gente, é igual, só que um é verbo e outro é substantivo. Então, vai depender do modo como você lê o contexto. Se a criança não tem uma decodificação boa e nem um princípio alfabético, na leitura não vai aparecer e vai causar algumas confusões de interpretação. Para quem, nesse caso, é uma palavra muito evidente, né? Mas tem algumas outras que não. Né? Elas vão acabar causando aí a saudade do meu primo. Então, vejam que aqui eu não estou falando palavras, eu estou falando sílabas. Se eu analiso a palavra isoladamente, eu consigo perceber ela segmentada nas frases. Um dos problemas graves da alfabetização hoje é essa segmentação, que não acontecia antes. Não acontecia antes por quê? Porque antes as crianças não passavam pela letra bastão. Eu não aprendi letra bastão de pequena. A gente aprendia direto com letra cursiva. E um dos princípios da letra cursiva é o estudo da palavra em si, porque a indicação é comece uma palavra e não tire o lápis do papel até terminar a palavra. Então, você começava a ter unidade de palavra, coisa que a letra bastão não permite. Eu posso parar no meio da palavra e voltar e continuar escrevendo, e não faz com que eu tenha esse entendimento. Letra cursiva e consciência fonológica influenciam na fluência leitora. Então, prestem atenção nessas informações que eu venho dando. E para expandir as leituras de modo automático aí, as palavras, a gente tem o vocabulário visual, que nada mais é do que os pedacinhos de palavra que a gente acaba decorando visualmente. Por exemplo, liberdade, caridade, saudade, maldade, tudo termina com dade. Quando eu leio isso visualmente, eu já identifico dade, dificuldade, e isso vai acabar com a minha dificuldade de ler palavras com dade, porque parte dela está automatizado. Então, quando eu vejo isso num texto corrido, o meu olho vai perceber mais rápido e já vai processar. Essa aprendizagem visual, até em inglês, ela é chamada de sight word. Vocês podem
até pesquisar, é SIGHT, de visão, né? E Word de palavra, WORD. Eles trabalham a frequência das palavras. Então, assim, para identificar palavras iguais e colocar X ou circular, para colocar para sublinhar a mesma palavra em várias frases, para poder automatizar essa leitura. Nós não temos esse trabalho em português, é um trabalho um pouco maçante. Eu acho que, particularmente, eu acho que não se adequa à nossa cultura, mas é um alerta para a gente trabalhar com a frequência da palavra também, que é uma coisa que nós não fazemos atualmente. Talvez de outra forma, né? Aqui, ó, na apostila de vocês têm algumas perguntas. Então, por exemplo, o que é consciência fonológica? Consciência fonológica é a identificação e manipulação de sons da fala. O que é princípio alfabético? É o relacionamento de letras escritas com som. O que é a decodificação? É a aplicação do repertório de letra e som. Então, esses itens aqui do slide, se vocês quiserem pausar e anotar na agenda, na apostila, são exatamente as respostas para essas perguntas que eu faço aí para vocês, certo? Vou mostrar lá na apostila para vocês poderem localizar, mas pode pausar o slide lá, né? Espero que vocês tenham conseguido completar aqui adequadamente. O que é consciência fonológica? É a identificação e manipulação de sons da fala. E assim a gente vai respondendo, para que fique bem explícito aqui para vocês o reconhecimento, o que faz parte dele. Beleza? Terminando de fazer essa parte, gente, vocês vão voltar na apostila de vocês, continua nela, na verdade, né? O que vão voltar aqui. E aqui a gente tem uma outra atividade que deve ser feita antes de eu continuar os slides, tá? Então, se for preciso, você pausa, faz a atividade, depois volta para o slide para conferir. Você vai pegar as palavras aqui do quadro, essas legendas, na verdade, né? A construção de significado, e vai tentar associar a essas 6 imagens, para poder entender um pouco mais sobre a compreensão da leitura, né? Terminado de fazer isso, você volta aqui no vídeo e eu vou fazer a explicação com os slides para você compreender melhor a compreensão na leitura. Espero que você tenha feito, né, a atividade. Apertei errado ali. Deixa eu só tirar da frente aqui a caixinha. Ah, sim. Antes da gente continuar, eu coloquei aqui alguns exemplos, que são aqueles mesmos que eu falei para vocês, ó, tá vendo? Até eu coloquei um exemplo a mais aqui, tinha até esquecido dessa parte, gente. Estava empolgada ali. O consciência fonológica, aquilo que eu falei, rimas, aliterações, sílabas, palavras, fonemas. O princípio alfabético, quando a gente tem a letra ou conjunto de letras, aí a gente consegue aplicar esses conhecimentos de nuances dos sons. A decodificação, quando a gente fala lá, rei, ó, rei, então a gente consegue começar a aplicar, né, esse relacionamento entre o som e a letra. O girassol foi o exemplo que eu dei no estudo das palavras. E esse último aqui é do vocabulário de visão. Coloquei aqui casa, boneca, bola e sim, porque são palavras que a criança começa a reconhecer na leitura no primeiro ano. Então, quando ela vê sim ou não, ela já sabe qual é. Quando ela vê ovo, uva, essas palavras mais trabalhadas, né? E aquele exemplo, saudade, maldade, caridade, liberdade, que o dade é um sufixo igual. Então, a gente acaba lendo com maior velocidade, né? A fluência se torna mais fácil. A compreensão. A gente tem aí, se vocês quiserem já ir conferindo se vocês colocaram corretamente, já está aqui as legendas. O primeiro eu coloquei um livro infantil que se chama Pedro o Pirata. A criança não precisa ler, ela pode ser um leitor emergente, que é a primeira hipótese de leitura, para poder saber que esse livro é de pirata, porque o menininho está caracterizado. Então, quando eu tenho conhecimento prévio, até a gente chama de pré-leitura,
né, quando é um trabalho antes de ler, a criança vai criar uma expectativa em relação à leitura só de olhar os desenhos. Então, esse conhecimento prévio que ela tem de pirata, então, se ela viu um filme, ou se ela brinca de pirata em casa com o irmão, ou se ela já se fantasiou de pirata em algum carnaval, ela vai trazer nesse momento, inconscientemente, todo esse repertório do tema pirata, né? A mesma coisa quando eu, por exemplo, dou um curso de Piaget. Geralmente, em Piaget, eu trato dos processos mentais, porque é a minha parte que eu acho mais relevante para a educação. Porém, na faculdade, certeza que você aprendeu sobre os estágios de Piaget. Aquele negócio de... Nossa, gente, fugiu o nome. Estou falando aqui direto. Pré-operatório, né? Operatório concreto, toda essa questão dos estágios, você vai ter aprendido. Então, quando eu falo dos processos, não tem como você não lembrar que Piaget é aquele cara que falava dos estágios da faculdade. Esse é um conhecimento prévio. Embora não seja o mesmo assunto, vai ajudar na compreensão da leitura. Então, você começa a associar o que você já sabe com o que eu estou falando. Essa associação é o que vai levar mais tarde à habilidade da inferência, que é uma das mais difíceis de alcançar na leitura, certo? A gente tem aí repertório semântico. Quando eu tenho um vocabulário oral e escrito, por isso que é importante trabalhar a verbalização de palavras, aqui no caso eu trouxe meios de transporte. Então, a gente tem balão, ônibus, navio, carro, barco. Se eu estou fazendo uma leitura, espera-se que para essa leitura ser eficaz, ela fale do mesmo assunto. Então, se eu estou falando sobre animais, tanto o meu conhecimento prévio do assunto, que eu categorizo os animais, quanto o meu vocabulário oral e escrito, então, meu repertório de palavras de animais, vão me ajudar na leitura. Então, se eu ler, por exemplo, a palavra, tem um bichinho que chama gnu, não sei se vocês conhecem, é um pouco menos conhecido. A gente tem o gnu, o antílope, o cervo. Então, tem umas palavras que são de menor frequência em português, né, digamos assim. Mas se você já viu isso, né, por exemplo, o mangusto. O mangusto é aquele... Não tem o Pumba e o Timão do Rei Leão? O Pumba é um javali, é um porco selvagem lá. E o Timão, ele é um mangusto. Então, se eu já sei o que é um mangusto, quando eu for ler a palavra, fica facilitada para mim, porque eu tenho esse vocabulário. Por isso que é errado quando a gente fala assim, tem umas pessoas que são meio limitadas, né? Então, ela fala assim, olha, você não vai trabalhar a ilha porque não faz parte da realidade do aluno. Muito pelo contrário. Se você trabalhar uma ilha explicando o que é, mostrando, essa criança vê desenho, gente. Ela pode não saber o que é na vida dela, porque ela mora numa cidade e nunca foi para uma ilha. Mas ela já viu uma ilha em desenho. Impossível não ter visto. Não é porque eu sou limitada que eu quero que minha criança seja. Então, eu vou falar para ela da ilha, porque isso vai ser um repertório para a compreensão de leitura dela, semântico. Então, esse vocabulário oral e escrito vai auxiliar quando ela vai ler. O meio de transporte que eu coloquei, então, de repente, se eu estou falando, o carro é um automóvel utilizado em grandes cidades em excesso. Ele provoca a poluição por meio de expelir, né, ali o gás carbônico. Então, toda essa questão desse repertório, eu começo a associar ao carro. Então, eu alimento o repertório de vocabulário dele. E se surgir, por exemplo, um avião falando também da poluição, tá super dentro do meu repertório. Eu vou ler com maior fluência, porque tá dentro do que eu espero para o texto, entende? Isso vai super contribuir aí. O mecanismo do português, daí é de cada idioma, né? Eu coloquei se fosse assim, porque eu fiz uma viagem para Aracaju anos atrás, e lá é muito comum as pessoas falarem se assim. Então, esse mecanismo, ele diz respeito ao modo correto de falar. Se a pessoa fala corretamente, na hora de ler, provavelmente a leitura vai estar escrita no português mais normativo, mais correto.
Então, se eu trago isso para minha fala, para o meu estudo de sala de aula, eu vou ajudar a criança a compreender melhor a escrita. Se esse assim não existe, se esse não é parte da conjugação do verbo ser, né, gente? Se eu fosse assim, então essa questão aí de conjugação, ela é super importante, especialmente para ajustar essa questão de verbo, mas mais que isso, são nuances do português que a gente tem, né? Então, provérbios também entram nessa parte para você entender contexto. Então, depois da tempestade vem a bonança. O que significa? É importante trabalhar esses provérbios com a criança, para ela começar a aumentar a compreensão abstrata dela. Né? Isso a partir de terceiro, quarto ano dá para fazer. Os próximos, a gente tem o repertório de gêneros. Naturalmente, coloquei um livro de contos de fadas. Quando eu leio Era uma Vez, vejam que eu já tenho uma entonação na fala. Não é assim, ó. Era uma vez uma princesa que estava num castelo e, de repente, surgiu um dragão e o príncipe... A pessoa que está ouvindo vai ter dificuldade, a que está lendo também. Então, você coloca uma entonação de acordo com o gênero. E só pela leitura, você já sabe qual é o gênero. Você já experimentou, por exemplo, falar para os seus alunos que você vai ler um texto e eles têm que identificar o gênero? Olha que legal essa atividade. Então, você lê assim, por exemplo. Marcelo, deixei na geladeira seu almoço já no prato. Coloque no micro-ondas, volto logo. Beijinhos, mamãe. Só que daí você vai ler com a entonação adequada. Eu li correndo aqui, né? Li mentalmente. Vou falar direitinho. Marcelo, deixei sua comida no prato, na geladeira. Ao chegar, coloque no micro-ondas e aqueça. Volto logo. Beijinhos, mamãe. Então, pelo contexto de leitura, a criança tem que saber que aquilo é um bilhete. Quando eu falo assim, ó, era uma vez uma princesa linda de morrer que vivia num reino longe daqui. Olha o longe que eu fiz. Ninguém falou que eu preciso fazer isso com longe. Mas como ele está longe, eu deixo a palavra longe daqui também. E era uma princesa muito calada. Ela falava baixinho quando queria contar algo a alguém. Então, eu vou dando a emoção ali na minha fala, né? Vou colocando o que acontece já nas palavras. Esse repertório, ele vai ajudar a criança a identificar também, né? Eu posso ler uma receita, posso ler um jornal. Então, é a hora de identificar o gênero na escola. Daí a criança vai ouvir o professor e vai identificar pelo contexto e pela entonação. Mas para isso, gente, o professor tem que saber ler, né? Não adianta você ler tudo igual, porque não vai rolar. A notícia, por exemplo, você lê assim com impacto, né? A manchete. Adolescente é preso em fuga após fazer tal coisa. É uma notícia. O propósito leitor. Então, eu coloquei aqui uma foto da Joaninha, que é quando você lê com uma função. De repente, a professora pede algumas coisas sobre a Joaninha. O que as Joaninhas comem, quais cores de Joaninhas existem. Então, quando você vai ler sobre esse assunto, você tem um propósito de identificar as respostas que você precisa. Como eu falei antes, tem a identificação das respostas aí, no caso, né, pela curiosidade, pela pesquisa. Tem a leitura por prazer, tem a leitura para aprender a fazer alguma coisa. Então, esse propósito leitor, ele está dentro da compreensão, ele contribui. E a construção de significado é quando você fala assim, nossa, mas eu não consegui entender, eu vou reler essa parte. E daí, quando você relê, o que você faz? Você lê com um propósito diferente. Em vez de você ler corrida, então estou lendo um livro lá muito difícil sobre neurociência, que nem o Candel é extremamente difícil. O Candel é um livro que eu preciso fazer, como ele é um livro médico, da área médica mesmo, né? Eu preciso construir o significado dele, porque não é fácil para mim, mesmo tendo estudado neurociência. Então, eu leio a primeira vez, o que eu não entendi, eu releio.
Então, eu vou ler novamente, porque não está fazendo sentido. Daí, o que eu faço? Eu segmento em setores. Eu vou ler até o ponto e vou entender o que está escrito aqui primeiro, para eu passar para o próximo. É quando eu tenho que digerir aquela leitura de uma forma mais estratégica. Então, essa construção de significado diz respeito a isso. Ou, quando a criança, uma coisa mais prática para vocês, quando a criança vai lá no exercício do livro, ou do caderno, da folha, está escrito assim, ó, procure no dicionário o significado de, sei lá, de breve. E anote apenas o que diz respeito ao contexto da história. Então, vai ver que breve tem ali 3 significados. Daí, ele tem que ver se é o 1, o 2 ou o 3, que são de acordo com a história. Qual que é o sentido? Essa é uma construção de significado. Ok? Vou voltar lá para a apostila de vocês para ver se a gente precisa ver alguma outra coisa. Agora a gente entra em fluência. Fluência, gente, eu deixei um pouco mais simples aqui, porque num curso de o que é leitura, ele não tem uma necessidade grande de fazer exercícios, é mais para vocês entenderem os meandres aí da coisa, né? Mas tenho que anotar, sim. Por isso que eu deixei um espacinho lá. A fluência, ela vai englobar 3 processos principais, que é a precisão, a velocidade e a prosódia. A precisão, ela vai dizer respeito a ler com poucos erros. Naturalmente, tudo que foi falado até agora de compreensão e reconhecimento, que são 2 facetas da leitura, vão influenciar nessa leitura com precisão, que é accuracy em inglês. Como eu falei, os americanos são os que mais pesquisam de leitura, então não tem como fugir. Embora seja um outro idioma, os sons emitidos na leitura que são estudados, não é o idioma. Tanto que a gente também tem franceses muito bons, né? A gente tem uma leva aí até certo ano e depois a gente tem um buraco na França sobre isso. Por isso que eu não peguei aqui uma questão muito francesa. Mas tem franceses, por exemplo, que explicam que em cada idioma, isso vai entrar um pouco na prosódia também, né, que é a entonação. O acento, a tônica está em uma parte, que nem os franceses, eles têm uma característica muito forte no final, então eles não pronunciam o final de palavras. Então, quando eu falo lá, criança em francês se escreve enfante, só que se lê enfant, eu não falo T. Então, uma característica extremamente forte do francês é não falar essas últimas letras. Ou juntar letras que nem água se escreve E-A-U, só que se fala O. Então, essas junções são muito características do idioma. Isso vai influenciar na precisão. Então, tudo que eu falei ali do princípio alfabético, lembra? No reconhecimento? Princípio alfabético, decodificação, identificação. Esse reconhecimento vai influenciar nessa precisão. Se eu leio errado, então, padrasto, a pessoa lê pradastro. Ela não está lendo, ela está falando o que ela sabe. Então, eu começo a ajustar a minha fala também. E essa precisão na leitura vai influenciar no entendimento da leitura em voz alta, né? Super importante, é super relevante. A velocidade é a velocidade de leitura mesmo, nós não temos quase aqui, mas em alguns países, não só nos Estados Unidos, em outros também, na hora de fazer a prova de hipótese de leitura, é feita a quantidade de palavras lidas por minuto. Então, você conta 1 minuto, a criança lê o texto, quando der 1 minuto, você fala para. E daí você vai contar, vai fazer a contagem de quantas palavras foram lidas. Alguns países até trazem um númerozinho perto da palavra, porque essa velocidade, obedecendo à questão da fluência, naturalmente, ela vai dizer o quão boa essa criança é no reconhecimento e na compreensão. Então, a fluência, ela abarca as coisas anteriores e ela vai ajustando. Quando a criança lê de novo, daí o avaliador vai ver se ela vai ler mais rápido, dentro do esperado. Que não adianta eu ler sem respirar, por exemplo.
Então, tem um tempo esperado para esse 1 minuto de leitura. A criança está lendo, qual que é a expectativa? Se é 20 palavras por minuto, naquela faixa etária, e ela leu 15, quer dizer que eu preciso estimular mais em sala de aula a leitura. Se ela leu 28, quer dizer que ela está lendo sem obedecer a prosódia, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, eu vou trabalhar a prosódia em sala de aula. Então, vejam que tem um parâmetro. E a prosódia, que é a minha favorita, que é uma coisa que falta muito aqui no Brasil, é o ler em voz alta com entonação e expressão. Então, esse que eu dei para vocês de exemplo, era uma vez uma princesa linda de morrer, que morava em um reino longe daqui. Era uma princesa muito quieta e calada. Então, essa entonação que você vai dando para as palavras, ou como você brinca com elas, não precisa ser necessariamente as pausas da pontuação que estão no texto. Porque se o leitor é fluente, ele não necessita mais obedecer essas pausas. Ele começa a se tornar autor da leitura dele. E esse é o leitor fluente, gente, maravilhoso. Continuando aqui, bom, então dos itens aí de fluência, a gente vai falar principalmente desses 3. Como eu falei, eu não vou me delongar aqui, porque, na verdade, a fluência vai depender do reconhecimento e da compreensão. Quanto mais você trabalha com eles, mais a criança vai conseguir uma elasticidade na leitura, né? Uma coisa importante é aquilo que eu falei da entonação. Lembra que eu falei do francês? O francês, ele tem essa questão de junção de letras, de final não se fala, né? Ó, eu vou contar até 5 em francês, do jeito que se escreve. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou falar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente não fala quase o final ou ameniza esse final. Os holandeses, eles fazem isso sempre na primeira sílaba. Então, vai mudar de acordo com o idioma. O português, para problema nosso, é uma das poucas línguas que não tem uma entonação fixa de sílabas, né? Então, quando eu falo lá, mérito é uma proparoxítona. Então, a acentuação maior ali, a entonação vai ser no mérito. O mérito do professor está em tal coisa. Quando eu falo professor, professor, então a gente vai mudando aí essa entonação de acordo com o que a gente precisa. Eu vou chamar o professor. Professor. Tá vendo? A gente consegue fazer isso. Em outros idiomas é mais fixo. Então, no português, a leitura vai depender muito dessa compreensão que eu falei antes, do conhecimento prévio, do vocabulário, do mecanismo de funcionamento do português, para você ver o que você pode e o que você não pode fazer numa leitura em entonação. Então, se eu falar, por exemplo, os dias da semana, olha que exercício legal para a sala de aula. A gente vai fazer o exercício de agudinho. Dias da semana ou meses? Vamos fazer com meses. Ó. Janeiro. Então, eu falo uma sílaba com um agudinho, que é essa mais estridentezinha, mais fininha, né? Janeiro. Daí eu posso colocar no meio. Janeiro. Ou no final. Janeiro. Tá vendo? Você pode mudar a entonação em português, conforme o que você vai ler. Logicamente que a gente não vai falar janeiro desse jeito, mas é um exercício que ajuda na prosódia. Né? Ele vai ajudar nessa elasticidade oral da criança. E vamos para a parte final aqui do curso, que é a precisão, gente. A precisão ajuda o leitor a construir o significado para o texto lido. Então, ele vai integrar significado, sintaxe e recurso visual. Deixa eu dar uma olhadinha na apostila para ver se tem alguma orientação nela para vocês. Não, nesse daqui eu lembrei o que eu fiz. Como eu achei que vocês já iam estar cansados, porque é um vídeo longo, eu já trouxe para vocês um pouquinho, né? Desculpa, isso aqui é da fluência, hein? Eu estou pensando que eu estou falando de motivação, até eu estou ficando cansada. Dentro da fluência, a gente tem a precisão que eu falei para vocês, né?
E daí ela vai incluir significado, sintaxe e recursos visuais. O significado, ele vai integrar o pensamento do leitor com a leitura de palavras ou imagens. Então, quando eu leio batata, eu consigo imaginar uma batata. Quando eu leio guerra, eu começo a imaginar no meu vocabulário ali o que eu conheço sobre o assunto. Então, ou é um avião de guerra, ou é uma guerra do Vietnã, ou é uma Segunda Guerra Mundial. Então, eu começo a criar aquilo na minha cabeça, né? É um mundo só meu, bastante íntimo. E daí eu vou colocar esse significado na leitura. A sintaxe é o uso e a aplicação de conhecimentos de gramática, que é aquilo que eu falei do passarinho, lembra? Os passarinhos que estavam no ninho contavam com a ajuda do Senhor que cuidava deles, sei lá, alguma coisa assim. Então, ali eu vou começar a utilizar esses conhecimentos de gramática. Se tiver alguma coisa errada, ou se eu ler errado, a sintaxe não vai fazer sentido. Daí eu posso voltar e ver se está concordando o verbo, ou se falta alguma palavra, se tem alguma coisa enganada ali na conjugação, enfim. Essa sintaxe vai dar todo esse apoio aí na leitura fluente. E os recursos visuais é a letra maiúscula, as vírgulas, o travessão, o recuo. Então, quando começa um novo parágrafo, eu dou uma pausa na fala, né? Tudo isso vai ajudar aí na fluência leitura. A prosódia, eu também fiz aqui um extra para ela, que diz respeito aos acentos, tons, pausa, quantidade ou duração na leitura. Só que não segue a forma. Então, quando eu falo para uma criança ler, na alfabetização, que ela lê aqueles textos, vovô viu a uva. A babá bebe leite. Quando eu falo isso, eu não dou entonação, não dou tom. Essa forma escrita, ela não diz respeito ao que eu estou lendo. Quando eu leio, eu tenho que colocar um pouquinho de mim na leitura. Se a criança não faz isso, ela não é fluente. A gente tem o fraseamento, que é quando a gente agrupa as palavras, né? Então, em vez de ler vovó viu a uva. Em vez de dar essa pausa, eu vou falar, gente, vovó viu a uva. Então, eu vou começar a dar viu a uva. Ó, tá vendo? Eu junto. Embora eu junte, eu dou uma entonação diferente para o leitor, para o ouvinte, perceber que eu estou dando esse fraseamento, né? O Cebolinha pegou o coelhinho da Mônica. O Cebolinha pegou o coelhinho da Mônica. Então, o coelhinho da Mônica eu agrupo, porque é uma coisa já esperada. O leitor, o ouvinte, tô com o leitor na cabeça. O ouvinte vai entender o fraseamento melhor, vai conectar melhor as ideias, né? A entonação, que é o controle do tom de acordo com o conteúdo do texto e intenção do leitor. Cai de novo naquele. Era uma vez uma princesa linda de morrer, que morava em um castelo enorme de grande. Então, a gente vai entonando aí de acordo com a leitura do texto. E a automatização é você ter um repertório. Quanto mais palavras você conhece de vista, mais palavras você decora visualmente, menos você tem que se preocupar com elas quando você vai ler, porque o seu cérebro faz essa função, né? A gente fala que diminui a carga cognitiva da leitura. Então, quando eu leio uma coisa que eu conheço, se eu for ler de Piaget, eu já tenho um repertório. Eu já vou esperar que fale de estágios, de acomodação, de processos mentais. Então, aquelas palavras, elas já são corriqueiras para mim, eu já li muito, né? Processos mentais, então, de rodo, né? Além de ler, eu escrevo. Então, quando eu ler aquilo, mentalmente já vai entrar o significado para mim na cabeça antes de eu terminar de ler. Eu já vou saber que fala de processo, já vou ter um conhecimento prévio, vou ter o vocabulário, vou ter o mecanismo da linguagem. Tudo isso vai contribuir para que eu consiga toda essa questão de automatização. Então, vai ser automático para mim ler, porque eu já espero. Agora, se eu for ler, por exemplo,
sobre termometria, tem algumas coisas do vocabulário de física que provavelmente eu não lembro do tempo de escola. Então, isso vai me demandar mais tempo de leitura. Se eu for ler em voz alta antes de ter lido mentalmente, pode ser que eu me enrosque em algumas palavras. Que é quando a gente está lendo e aparece uma palavra desconhecida, daí a gente enrosca. A gente fala, peraí, vou ler. Espera um pouquinho. Daí você lê mentalmente para depois ler em voz alta. Porque você não entende aquela palavra no contexto, não conhece ela, né? Então, essa automatização diz respeito tanto ao conhecimento prévio, quanto ao conhecimento visual das palavras. Beleza? Estamos quase no final, gente. Aqui eu coloquei fluência, mas é da motivação, tá? Na verdade, isso daqui faz parte da motivação. Sabia que tinha uma coisa esquisita aqui nesse... Deixa eu colocar até aqui em cima. A gente precisa saber apreciar prazeres da leitura, que é uma motivação. Entender que ela é um ato social, então na sociedade você precisa de pessoas que leem para poder se comunicar. Precisa encarar a leitura como uma oportunidade de explorar o que interessa, né? Então, se eu preciso saber mais sobre o sistema solar, eu vou poder explorar com a minha leitura. Ler para vários propósitos, né? Que vai envolver aí fazer receita, aprender uma coisa nova, ler por prazer, uma série de coisas. E se sentir tranquilo em relação aos gêneros. Então, quando eu leio um conto de fada, eu sei o que ele transmite para mim. Quando é um conto de assombração, tem outro tom. A gente vai ter umas palavras diferentes, né? Quando é uma parlenda diferente, porque tem que ter a questão de rima ali, né? Até de quase cantando o que é a parlenda. Então, cada texto, cada gênero, vai trazer um propósito de leitura diferente. E uma entonação, uma prosódia também. Para finalizar, eu trouxe algumas sugestões aqui do meu Instagram. Um coisinho no Instagram, para vocês poderem fazer na sala de aula de vocês. Pode tirar foto disso, pode ver lá no Instagram, ou pode anotar, se você quiser pausar o vídeo. Mas dá para ler de audição, que é quando uma criança lê, as outras escutam. Pode ler em voz alta, em grupos, né? Então, você treina lá. Vamos ler como se estivéssemos chorando. Vamos ler... Aí você fala, a turma A e a turma B na sala. Então, a fileira 1, 2 e 3 é a turma A, fileira 4, 5, 6 é a turma B. Turma A vai ler esse pedacinho, esse primeiro parágrafo, como se estivesse chorando. Turma B vai ler o segundo parágrafo como se estivesse rindo. Então, você treina entonação com eles. Pode ser individual, que é aquela silenciosa, que é o que a gente mais faz na escola. Não devia ser somente ela, mas infelizmente é assim. A guiada, então, ou o professor lê, ou as crianças leem, e daí a gente dá pausas pré-estabelecidas para poder intervir com perguntas. A leitura compartilhada, que é aquela em grupos, né? Com treino de entonação. E tem alguma coisa errada. Gente, a compartilhada não é essa, tem um erro aí nesse. Ainda bem que ainda não foi para o Insta, né? A leitura compartilhada é aquela que uma criança lê, cada criança lê uma frase. Então, você já treina aí o ponto final. A primeira criança lê até o ponto, daí a outra criança lê até outro ponto. E daí todos têm que ficar atentos, porque você pode, inclusive, fazer aleatório. Juninho lê até o ponto, agora a Maria, agora o José. Então, você vai indo assim. Você compartilha o peso da leitura. Comentada, quando você dá uma pausa a cada página para os comentários. Então, você lê uma página, vamos comentar sobre ela. Para ver se as crianças têm essa compreensão, que é parte da leitura mesmo. Leitura em dupla. Então, as crianças vão ler juntas ou em silêncio, ou cada uma lendo um turno por vez. Daí você pode combinar com as crianças. E a seriada, que é quando você lê cada dia uma partezinha, né? Para poder ir formando a história aos poucos. Bom, chegamos ao fim desse curso aí de leitura. Espero que vocês tenham gostado muito do curso. E na próxima semana do curso surpresa, eu venho com outro assunto para vocês. Até o próximo módulo e bons estudos para todos.